Bem, estamos iniciando o nosso 8º programa de poesia prolegômenos e nesse programa, que é um dia que não sei nem se é um dia tão agradável assim, né? 7 de agosto, 8 de agosto, né? Hoje é 8, ontem foi 7. Eu vou falar, vou começar com um trecho do texto de abertura do espetáculo Leituras de Textos e Poemas Reunidos, apresentado pela Maria Bethânia em 17 de março de 2009, na Universidade Federal de Minas Gerais, em Diamantina, Minas Gerais. E eu acho esse texto bom para os tempos ruins que temos vividos, né? Um trecho pequeno. A abertura, ela falou sobre o convite, sobre várias questões desse espetáculo, e tem um trecho aqui que eu achei muito interessante e separei para abrir o nosso 8º programa de poesia prolegômenos. Tá? Sei que ler, ouvir, dizer poesia hoje, nesse tempo de tanto desapego, tanta correria, é uma tarefa difícil. É como provocar o mundo, ofender o mundo. Vivemos como se não coubesse mais o silêncio, as delicadezas, mas ainda cabem, e isso me comove e me trai. Bem, esse é o trecho, e eu vou ler também alguns poemas de um poeta que nasceu em junho, dia 5 de junho de 1898, e foi assassinado, aliás, brutalmente assassinado por um regime fascista na Espanha, Federico García Lorca. Ele foi assassinado brutalmente no dia 18 de agosto de 1936, certo? Por um regime fascista, como o que nós hoje estamos implantando no Brasil. Estamos deixando implantar no Brasil. E hoje é um dia que nós estamos chegando a 100 mil mortos por Covid. 100 mil pessoas que perderam a vida de maneira desnecessária e por uma obsessão genocida de um desgoverno que está aí. Mas vamos à leitura do Federico García Lorca. Tá? Bem, eu vou abrir com um texto dele, não é nenhum poema, é um texto, chamado Poética. Esse texto é de 1932. Tá? E ele escreveu esse texto, né? Poética, de viva voz a Gerardo Diego. Mas o que vou dizer da poesia? O que vou dizer destas nuvens, deste céu? Olhar, olhar, olhá-las, olhá-lo e nada mais. Compreenderás que um poeta não pode dizer nada da poesia. Isso fica para os críticos e professores. Mas nem tu, nem eu, nem poeta algum sabemos o que é a poesia. Aqui está, olha, tenho o fogo em minhas mãos. Eu o entendo e trabalho com ele perfeitamente, mas não posso falar dele sem literatura. Compreendo todas as poéticas. Poderia falar delas se não mudasse de opinião a cada 5 minutos. Não sei. Pode ser que algum dia eu goste muito da má poesia. Como gostamos hoje com loucura da música má. Queimarei o Partenon durante a noite, para começar a erguê-lo pela manhã e não terminá-lo nunca. Em minhas conferências tenho falado às vezes da poesia, mas a única coisa de que não posso falar é da minha poesia.
e não porque seja um inconsciente do que faço. Ao contrário, se é verdade que sou poeta pela graça de Deus ou do demônio, também é verdade que o sou pela graça da técnica e do esforço, e da minha percepção absoluta do que é um poema. Bem, essa é a Poética de 1932, é um texto. Aí nós vamos ler um pequeno poema dele que está fazendo agora em agosto 100 anos. Tá? É um poema que ele escreveu em agosto de 1920. Tá? Chama Cantos Novos. E tem aqui Vega de Zujaira. Não sei se está entre parênteses, né? Não sei se é uma homenagem ou não a alguém com esse nome. Bem, diz a tarde, tenho sede de sombra. Diz a lua, eu sede de luzeiros. A fonte cristalina pede lábios e suspira o vento. Eu tenho sede de aromas e de sorrisos, sede de cantares novos, sem luas e sem lírios e sem amores mortos. Um cantar de manhã que estremeça os remansos quietos do porvir e encha de esperança suas ondas e seus lodaçais. Um cantar luminoso e repousado, cheio de pensamento, virginal de tristeza e de angústias e virginal de sonhos. Cantar sem carne lírica que encha de risos o silêncio, um bando de pombas cegas lançadas ao mistério. Cantar que vá à alma das coisas e à alma dos ventos, e que descanse por fim na alegria do coração eterno. Bem, o outro poema que nós vamos ler aqui chama-se, também é de 1920, ou seja, 100 anos esse ano, né? E ele chama Campo. O céu é de cinza, as árvores são brancas, e são negros carvões os restolhos queimados, tem sangue resseco, a ferida do ocaso, e o papel incolor do monte está enrugado. O pó do caminho se esconde nos barrancos. Estão as fontes turvas e quietos os remansos. Soa num gris avermelhado o chocalho do rebanho, e a nora materna acabou seu rosário. O céu é de cinza, as árvores são brancas. Tá? E para finalizar, eu separei um poema, não tem data esse, mas foi escrito entre 1929 e 1930, porque consta do livro Poeta em Nova York, tá? É o 4, chama Introdução à Morte, Poemas da Solidão em Vermont, para Rafael Sanches Ventura. E o poema em si chama Morte, a Luiz de Lacerna. Que esforço do cavalo para ser cão, que esforço do cão para ser andorinha, que esforço da andorinha para ser abelha, que esforço da abelha para ser cavalo, e o cavalo, que flecha aguda exprime da rosa, que rosa gris levanta de seu beiço, e a rosa, que rebanho de luzes e alaridos ata no vivo açúcar de seu tronco, e o açúcar, com que punhaizinhos sonha em sua vigília, e os punhais diminutos, que luas sem estábulos, que nudezas, pele eterna e rubor andam buscando, e eu pelos beirais, que serafim de chamas, busco e sou, mas o arco de gesso, quão grande, quão invisível, quão diminuto, sem esforço. Bem, todos os poemas do Frederico Garcia Lorca eu li deste livro. É um livro, poesia, obra poética completa, tá? Editado pela Universidade de Brasília. Tá? Por isso que eu acho importante que a gente tenha universidades públicas, né? O da Maria Bethânia, também pela Universidade Federal de Minas Gerais. São livros que
provavelmente não seriam editados por editoras normais. Por quê? Por causa da questão comercial, o mercado que hoje está dominado, o mercado editorial hoje dominado por quê? Por autoajuda, por safadezas, por pessoas que tentam enganar outros, porque autoajuda, na minha opinião, não é nada mais do que isso, tá? Esse aqui também é um livro do Frederico Garcia Lorca que eu tenho, esse livro é de 1975, agosto de 1975, né? E é um livro bem antigo, com a prosa viva dele e o ideário coligido, ou seja, são vários trechos de textos dele, né? É um livro bem interessante, é uma coleção grande. Eu adquiri ela já há muito tempo em sebos, né? Consegui só 3 volumes, mas é bem interessante. Bem, gente, esse foi o 8º programa de Poesia Prolegômenos e eu gostaria de encerrar por aqui, tá? Hoje nós precisamos também lembrar que foi da data da morte de um lutador contra o autoritarismo, um lutador pelos direitos humanos e pelos direitos indígenas, Dom Pedro Casaldáliga, tá? Que morreu em Batatais hoje pela manhã. Bem, então vamos terminando o nosso 8º programa de Poesia Prolegômenos. Muito obrigado e até o próximo.